Olá pessoal, meu nome é Valdir e estou fazendo esse vídeo para a gente discutir um pouco a respeito da prova de promoção do quadro QAE, especificamente para o AOI, Agente de Organização Escolar, que é o meu caso, tá? Eu trabalho na Secretaria Estadual da Educação, no governo de São Paulo, trabalho numa escola pública estadual. Do que se trata essa prova de promoção? É a chance que o funcionário, com o tempo, tem de evoluir, né? À medida que vai passando os anos de trabalho, de exercer o cargo, ele tem essa possibilidade agora de uma melhoria salarial. Então, o que nós vamos discutir aqui é mais ou menos o conteúdo que vai cair ou que tende a cair nessa prova avaliativa, tá? Olhando, pesquisando na prova anterior, que aconteceu em 2013, existe lá a questão que seria uma dissertativa, né, para você dissertar a respeito de um assunto. E ela inicia, muito interessante, o início dessa questão, que ela diz o seguinte: a educação e seus novos paradigmas exige um perfil diferenciado de funcionário no interior da escola, já que este terá que lidar com as transformações culturais, sociais e tecnológicas que caminham para a evolução constante. Certo? Essência. Aqui, só isso aqui já mostra o que é um agente de organização escolar. Nós trabalhamos num ambiente que está em constante evolução, né, em constante mudança. Veja, é que nem ele cita aqui, transformações culturais. Eu tenho 55 anos. Eu me lembro muito bem que, em época de escola, a gente via o antigo inspetor de aluno, né, que hoje seria uma das funções do agente de organização escolar. Você via aquelas pessoas no interior do pátio e o respeito era total, sabe? Você sabia que enquanto eles estivessem ali, pelo menos, você tinha que se manter na linha. Você não poderia fumar no pátio, você não poderia socar seu colega, né? Porque sabe como é que é adolescente e jovem, né? Enfim, hoje em dia, quem exerce a função sabe que nós temos que ter muito jogo de cintura para lidar com esse público, com o nosso público-alvo. Além disso, como também prega a questão aqui, essas atualizações tecnológicas, vamos dizer assim, né? Sim, porque para mim uma caixa de fósforo, você acender um palito também é tecnologia, tá bom? Mas a tecnologia que está citando aqui são isso, celulares, tablets, redes sociais, enfim, toda essa parafernália. Como que nós vamos caminhar no meio desse público? Como que nós vamos lidar com o nosso principal cliente, que é o aluno, desprovido dessas informações? Ok? A gente percebe, nós percebemos, que muitas vezes eles nos procuram, até com alguma dúvida, até para ser auxiliado de alguma forma. Evidentemente, né, a, a nossa função primária não seria isso, mas eu acredito, como diz também a própria questão aqui, a educação exige um perfil diferenciado de funcionário. Então eu penso assim, não custa, se eu puder
se eu tiver informação, conhecimento, passar para esse aluno que porventura me procura. Tá bom? Então, o que esse nosso bate-papo vai versar? Um agente de organização escolar, por exemplo, aqui a questão também, continuando a questão, ela acontece o seguinte. Um exemplo de questão, tá? Um agente é chamado lá para separar uma briga, tá bom? E nesse momento, o agente de organização, ele separou, sua primeira função é evitar piores consequências, então ele separou os envolvidos. Porém, diz aqui, ele o fez com rispidez e força. Nós sabemos, a nossa formação nos permite saber que a gente não pode nem sequer tocar no aluno. Nós temos que fazer malabarismo numa situação dessa. Mas a questão aqui é o seguinte, então a questão está trabalhando que ele foi ríspido, ele fez o seu papel, separou a briga, evitou piores consequências. Porém, segundo a questão aqui, ele não agiu de forma correta. Aqui que entra os tópicos, um dos tópicos da nossa discussão. Olha aqui. Segundo, com base no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. No Estatuto da Criança e do Adolescente. Para a gente prestar essa prova aqui, que está chegando, se quisermos nos dar bem nela, nós vamos ter que dominar, conhecer, estudar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E também estudar as normas gerais de conduta escolar. Certo? Um documento fornecido pela Secretaria da Educação. Então, só nessa questão da prova passada, nós já temos 2 itens que nós temos que estudar. ECA e normas gerais de conduta escolar. Tá certo? Nessa questão aqui, você teria que dissertar lá, respondendo os itens A e B. Item A. O agente respondeu de forma correta, na sua opinião? Item B. Como agente de organização escolar, qual seria o procedimento correto nessa situação? Justifique. Então, recapitulando, a prova que está vindo, nós temos que ter esses 2 itens de conhecimento. ECA e normas gerais de conduta escolar. O trabalho que eu pretendo fazer é abordando todos os itens. Olha, eu vou mostrar aqui alguns itens que eu pretendo trabalhar. Bullying. Nessas provas de avaliação, qualquer uma que seja, concurso público, qualquer coisa, esse assunto vem à tona. Bullying. Geralmente, as questões pedem o seguinte: o que é bullying e quais os tipos de bullying? Eu já tenho um trabalho publicado sobre isso. Bullying e o que é bullying, que é esse trabalho aqui, ó. Bullying no ambiente escolar. Estudo para a prova AOE. Tá? Trata-se do e-book curto, rápido e que abrange o assunto bullying. Pela minha vida
profissional. Tá bom? Depois, eu pretendo publicar Manual de Procedimentos e Padronizações de Documentos Escolares. Pretendo fazer um e-book disso. Pretendo também um terceiro, Normas Gerais de Conduta Escolar. Manual dos Direitos Funcionários Públicos e Servidores da Educação do Estado de São Paulo. Manual Público do Servidor Estadual. Ensaios pedagógicos, como construir uma escola para todos. O papel do monitor, inspetor ou bedel na formação dos alunos. Pretendo discutir o artigo 208 da Constituição Federal, que é a educação é dever do Estado. A Lei 8.069 dispõe sobre o Estatuto, o ECA. Tá? Provavelmente, eu estou aqui pensando, provavelmente meu próximo trabalho vai ser sobre o ECA, mas eu vou ver qual ordem eu vou. A Constituição do Estado de São Paulo tem que ser discutida. Esse nós já vimos. Lei 500, revisada, também precisamos ver. Os pareceres sobre as normas regimentais básicas para as escolas estaduais. Decretos que regulamenta a promoção. Gestão democrática escolar. Eu não sei exatamente se eu vou fazer primeiro o ECA ou primeiro esse assunto aqui. ECA e esse assunto é fundamental para as nossas pretensões, tá bom? Bom, mas enfim. Então a ideia é essa, é apresentar o meu trabalho e discutir essas coisas. Nesse meu trabalho, esse primeiro aqui no ambiente escolar é todo voltado para a gente de organização. Tá? Como ele identifica, como o agente pode observar, como o agente, que atitudes, né, a gente pode tomar. Tá bom? E olha, é um trabalho simples, modesto, mas eu tenho certeza que vai nos ajudar. E o preço, tá? Super modesto, R$ 9,90. Tá bom? Aguardo o seu contato. Muito obrigado pela atenção. E vamos estudar. Vamos embora que a prova vai ser brava, tá bom? Um abraço.